No último vídeo de Power BI aqui do canal eu mostrei para vocês um relatório aí sobre o preço dos combustíveis, né? E hoje eu vou mostrar para vocês a parte por trás, né? Então, como é que eu puxei esses dados, como é que eu editei para deixar tudo bonitinho para o relatório, tá? E também, além disso, aqui vai a explicação, nesse vídeo de hoje também vai ter a explicação do porquê que eu fui bloqueado do site do governo, né? Então, tem total a ver com essa parte aí do que está acontecendo por trás, né? Na hora de eu extrair os dados lá do site, tá bom? Então fica aqui para acompanhar e entender melhor o que aconteceu. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Eu estou aqui com o relatório aberto, então vamos lá ver a parte de transformação de dados, né? Vamos ver o que eu fiz aqui por trás, tá? Eu não vou mostrar para vocês aqui realmente o passo a passo. Se vocês tiverem interesse de ver esse passo a passo, deixa um comentário aqui nesse vídeo, de repente especificando aí alguma parte que vocês tenham dúvida, que aí sim eu faço aí um vídeo esmiuçando o que eu fiz, tá? Mas vamos explicar por cima, né? Pode ver que tem bastante coisa aqui já na tela, né? Bastante informação que eu estou puxando, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, primeiro na telinha de dependência, tá? Justamente para explicar como é que funciona a informação aqui dentro, tá? Então, o que acontece? Vamos primeiro falar aí da parte do governo, né? Então, para fazer esse dashboard, eu acessei esse site aqui, tá? Então, aqui no site do governo tem uma série histórica de preços, né? Então, vem aqui desde 2014 até 2019, né? Separado por semestre. E aí depois eu também tenho, por cada um dos combustíveis aqui embaixo, já para os anos de 2020 e no segundo semestre de 2019, né? Então, o que eu entendi que eles fazem? Eles agrupam por semestre, né? E de uns tempos para cá, eles não agrupam mais, eles deixam por mês e ano aqui no site, tá? Então, o que isso me traz de informação? Que eu tenho essa primeira fonte, né? Que são os agrupamentos por semestre. Depois eu tenho uma outra fonte, que é só de diesel e GNV por mês e ano. E eu também tenho um outro segmento, que é gasolina e etanol, também por mês e ano, tá? Por que eu estou explicando isso daqui para vocês? Porque essa daqui é uma das fontes que eu estou usando. Então, vamos voltar lá para o fluxo de informação. Então, se vocês observarem aqui, ó, né, eu tenho aqui lá o site do governo, né? Eu vou colocar aqui como Gov, né? Então aqui é aquele site que eu mostrei para vocês. De lá eu justamente tenho as separações que eu estava falando, né? Então eu tenho lá a parte dos semestres, né? Que é tudo agrupado. Aí eu tenho por mês o diesel e o GNV e por mês o etanol e a gasolina, tá? Então a partir de uma fonte de informação eu puxo 3 tabelas diferentes, tá? Por que eu faço isso, né? Porque justamente lá no site ele está todo segmentado, né? E como é que eu puxei essa informação? Então eu tenho aqui, ó, as 3 tabelinhas, né? Pode ver que é uma tabela simples, então eu tenho lá o site do governo, e aí eu puxei aqui o nome, né, da categoria, vamos voltar lá para o site, então eu puxei esse nome aqui, né? Então primeiro semestre de 2019, por exemplo, e depois eu peguei o link dele, tá? Que é esse link aqui. Só isso, tá? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em Home, New Source, Web, tá? Eu coloquei o site do próprio governo, tá bom? Eu vou aqui só fazer um exemplo rápido com vocês, para vocês verem que não é algo de outro mundo, tá? Coloquei aqui o site, ele está puxando de lá, e aí eu coloquei aqui embaixo, ó, adicionar tabela usando exemplos, tá? E aí sim eu utilizei muito o site, né? Então eu vim aqui, copiei primeiro semestre, colei aqui, na verdade eu preciso colar no de cima, tá? E aí eu fiz aqui uns 2, 3 exemplos, você já vai identificar, tá vendo? Ó, já pegou aqui o que eu quero, beleza? Na segunda coluna, o que eu fiz? Eu copiei, né, aqui do primeiro o link e colei na segunda coluna. Mesma coisa por debaixo, não era para apertar. Copiei e colei aqui, vocês veem que ele já completou a minha tabela, tá? E aqui eu tenho a minha query ali, Gov semestre, né? Então essa Gov semestre é exatamente o que está aqui, tá? Simples assim, já tenho a minha query pronta, tá? Então realmente não é algo tão
complicado, o próprio Power Query ele já faz isso para a gente, ok? Vou cancelar aqui porque eu não quero carregar, porque é exatamente essa tabela. O único detalhe é justamente eu precisei fazer para cada um dos segmentos, por isso que eu tenho 3 tabelas aqui, tá? Depois disso, eu peguei essas 3 tabelas e juntei em uma só, tá? Então aqui eu tenho, ó, se vocês verem aqui em cima, eu tenho a Gov semestre, mensal diesel e mensal gasolina, tá bom? Então aqui eu justamente juntei as 3 tabelas, rodei aqui diversas alterações, né, para deixar ela arrumadinha e pronta para executar o resto, né? Então eu formatei lá aquela primeira parte que era semestre e mês, eu coloquei aqui uma data e eu também extraí aí de qual que é a fonte, tá? Isso daqui é muito interessante. Vamos só dar uma olhada aqui bem rápida, né? Então, se a gente observar aqui os links, a gente tem tanto anp.gov e se a gente descer, ó, a gente tem também aqui gov.br. Então, assim, são links diferentes dentro do mesmo site. Então, eu precisei identificar esses dois links aqui, onde deu bastante trabalho. Eu precisei fazer isso daqui várias vezes até dar certo, né? Então, eu tive que detectar aqui cada um deles para deixar bem preparado aí para puxar as informações, né? Então, aqui é justamente onde eu fui bloqueado do governo, porque como eu precisei fazer várias vezes esse teste, né? Pô, a fonte é governo, a fonte é ANP ou etc. Eu tive que ficar executando várias vezes essa query. Então, cada vez que eu executava, o robozinho aqui do Power Query ia lá no site e tentava baixar as informações. E o governo, obviamente, detectou isso como um robô fazendo e pode ser algo malicioso, então eles foram lá e me bloquearam, né? Então, assim, não era nada demais, realmente eu estava testando aqui, fazendo os testes, e, obviamente, por questões de segurança, o governo bloqueou e está super certo, né? E a sorte é, eu já fui liberado, então eu posso tentar continuar a fazer esses testes, beleza? Então aqui a gente tem o nosso link principal, que é para puxar justamente lá direto do site do governo, tá? Detalhe, esse link, justamente ele demora mais, porque para cada uma dessas linhas aqui, que eu tenho várias, né? Então, eu não vou contar aqui, mas eu tenho muitas linhas. Para cada um desses links, um robozinho vai lá, baixa o arquivo do site do governo e joga aqui para dentro do Power Query. Então ele demora bastante, depende da velocidade da conexão da internet também, tá? Posto que eu tive problema com o site do governo, o que, que eu fiz? Eu também baixei todos os arquivos que eu tenho lá, né? Então, cada um desses links aqui é um arquivo CSV, então eu baixei todos eles para o meu computador. E eu fiz um segundo link, né? Uma segunda pasta para onde eu posso puxar as informações, que é esse PC Links, né? Então aqui eu tenho a pasta com todos os meus arquivos, né? Que eu simplesmente adicionei aqui, né? Deixa eu procurar aqui junto com vocês. Eu adicionei aqui uma fonte que é uma pasta, né? É um folder dentro do meu computador e eu puxei as informações para cá. Novamente fiz todas as edições aí, né? Para deixar no mesmo formato do GovLinks, né? Então ainda assim eu tenho uma data, eu tenho qual que é o link base, né? No caso aqui é o meu PC. Na GovLinks eu tenho falando se é ANP ou Gov. E eu também tenho o nome do arquivo, mesma coisa lá do GovLinks. Então eu deixei as duas bases iguais, tá? Então eu tenho essas duas fontes possíveis que eu posso usar, ou online ou do meu próprio computador, tá bom? Então vamos lá voltar aqui para a janelinha para isso ficar um pouco mais claro. Então vamos lá, eu tenho aqui ó, essa fonte que é o meu computador e eu tenho essa fonte que é o governo. Pode ver que aqui na hora que eu clico em qualquer um deles, essa parte ela fica aparente, né? Fica sublinhada, gravada, enfim. Por quê? Essas duas fontes dão no mesmo lugar. Eu simplesmente seleciono se eu quero fazer online ou do meu próprio computador, tá bom? Então, as duas tabelas servem para a mesma coisa no final das contas. A partir daí, o que eu precisei fazer? Eu preciso pegar essas informações e puxar as tabelas, né? Para isso, eu tenho aqui dentro do meu Power Query uma função, né? Que é a função getTable, que faz exatamente isso. Então, a partir de uma fonte, né? Então, se for computador, eu pego a fonte PC. Se for qualquer outra coisa, né? Se eu não definir, ou seja, é web, aí eu vejo aqui qual que é a fonte que eu quero usar, se é ANP ou Gov como link base, né?
Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho três fontes gravadas, né? Eu tenho a base do meu computador, que é esse endereço aqui, e aí eu vario o nome do arquivo. Eu tenho a fonte da ANP, então eu tenho esse endereço base e eu coloco aqui o endereço do arquivo. E eu tenho também gov, que é a mesma coisa, eu tenho o endereço base e eu vario o nome do arquivo. Então eu tenho três fontes diferentes aqui, tá? E aí aqui na fonte, né, em source, aí sim eu defino qual delas que eu quero pegar, né? Então aqui eu precisei sim ir direto na parte lá da função, né? Então eu precisei abrir aqui a função avançada, eu estou mostrando aqui na tela para vocês, porque é justamente dependendo da seleção, eu jogo dentre essas três, eu jogo alguma coisa aqui para depois executar os passos que eu preciso, né? Que é justamente subir aí os títulos de colunas, né? Mudar ponto por vírgula e mudar o tipo do dado, né? Que são esses três passos aqui no final, tá bom? Então, primeiro eu decido qual que é a fonte que eu vou usar e depois eu executo os passos de transformação das minhas tabelas, tá? E eu falei que isso aqui é uma função, então justamente para cada um dos arquivos que eu puxo lá da web ou que eu puxo do meu computador, ele vai executar esses passos, tá? Então, para todo arquivo que eu puxar, não importa, ele vai justamente puxar o arquivo aqui, subir os títulos, né? A primeira linha aqui ele sobe como título, ele troca ponto por vírgula, tá? Na minha tabela, e ele muda o tipo de dado que eu tenho. Então, para todo arquivo, ele vai fazer isso. Isso daqui é uma função, beleza? Onde que eu uso essa função, né? Justamente eu uso nos meus arquivos, né? Então, aqui eu tenho justamente a minha base que eu escolhi, né? Então, aqui no caso, eu estou puxando meu computador. Então, se a fonte for PC, eu puxo lá da minha tabela de PC, tá? Dessa daqui. Se não, eu puxo da minha tabela online, tá bom? E ela vem aqui bonitinha. Com essa tabela, eu puxo a minha função. Então, eu pego aquela query que eu acabei de mostrar para vocês e eu puxo ela para cá. Então, para cada linha dessa daqui, ele verifica se o arquivo é do computador ou é da web e ele pega o endereço do arquivo, tá? Executando aí todos aqueles passos, né, que eu mostrei para vocês para cada uma dessas linhas. Então, para cada um dos arquivos, ele vai rodando uma função, vai rodando os mesmos passos e deixando tudo bem legalzinho, formatado para mim. Beleza? Então, feito isso, aí sim a gente vai para a nossa base de dados. Então, aqui eu tenho todas essas tabelas abertas, né? Bem formatadas e etc. Né? Então, se a gente ver aqui ó, na expansão, então aqui eu tinha todas as tabelas e aí eu expando todas elas em uma tabela só. Então, eu tenho todos os meus arquivos desde 2004 em uma tabela só, tá bom? Feito isso, a única coisa que eu precisei alterar aqui, eu também precisei puxar a informação de um outro site, que é esse daqui, onde lá na tabela que vem do governo vem a sigla, né? E no Power BI, quando você vai colocar um mapa, sigla não detecta muito bem, então é legal ter o nome dos estados, né? Então eu precisei justamente pegar e alterar a sigla para o nome. Então eu peguei esse site aqui, fiz o mesmo esquema que eu mostrei para vocês do site do governo, então eu peguei essa tabelinha e joguei lá para dentro do meu Power Query. E com isso eu juntei essas duas tabelas e eu tenho também aqui o nome do estado por fim, tá bom? Desse jeito eu consigo montar certinho um mapa lá no meu Power BI, tá? Então, em resumo é isso. Eu tenho aqui também uma tabela de datas, né? Justamente para eu conseguir manipular e filtrar datas desde 2004, enfim. Mas aqui é uma tabela secundária, né? Mais para frente eu vou fazer um vídeo da importância de você ter uma tabela de datas. Novamente, não vou me aprofundar nessas partes mais teóricas aqui nesse vídeo. Eu quero dar um contexto para vocês de tudo o que está rodando por trás daquele relatório que eu compartilhei com vocês, tá bom? Inclusive, se você não viu o relatório, eu vou deixar o link aqui para você ver a explicação do relatório em si, tá? Então, é tudo isso que está descrito aqui nesse fluxo, tá bom? Então, aqui é uma visão um pouquinho mais complicada, né? Mas o mais importante é que a gente pega aqui uma fonte inicial, né? A gente pode dividir ela em três, não tem problema. E aí depois eu junto tudo isso em duas tabelas que são iguais, né? Então essa daqui e a nossa PC Links. E aí, a partir dela, eu faço uma tabela só, né? Que são
que é a tabela links, né, que é ou online ou do meu computador, e a partir dela eu faço a minha tabela data e a minha base de dados. Beleza? Então é isso tudo que está rodando aqui por trás desse Power Query. Digamos que não é algo tão tranquilo de fazer, você vai precisando realmente montar cada uma dessas etapas, né? Então, se vocês quiserem que eu comente novamente, né, que eu entre em algum tópico desse mais a fundo, não esquece de deixar aqui no comentário. Se você tiver outra dúvida, enfim, também vamos movimentar aí essa seção dos comentários. Se você gostou desse vídeo e vem gostando do meu trabalho, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os novos vídeos que eu vou colocar. Eu ainda vou colocar um vídeo aqui falando especificamente também da parte visual do relatório, né? Então, como que eu montei a parte visual, né? No vídeo de hoje foi a parte de background, vamos dizer assim, né? A parte de transformação dos dados. E eu ainda vou colocar o próximo vídeo de Power BI vai ser justamente a parte visual, né? Como é que eu organizei os dados, como é que eu fiz as contas lá da média, enfim, vou explicar essa parte aí que é mais final do nosso Power BI. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.